Sejam todos muito bem-vindos. Hoje continuaremos a falar sobre como é o processo de separação da alma do nosso corpo. O que acontece com a alma alguns dias antes da morte? Como é a morte? Como isso acontece? Será que é doloroso? Será que a pessoa não sente? A alma, ela deseja sair desse mundo ou ela não deseja sair desse mundo? O que acontece com ela logo depois do falecimento? A sua conexão com os entes queridos, será que eles sabem que ela vai morrer? Será que eles estão esperando essa alma? Muitas dessas perguntas vamos, Bezrat Hashem, responder nessas nossas próximas aulas. Nós falamos um pouco sobre o julgamento da alma nesse mundo. Nós falamos também sobre almas que elas vagam e elas pairam pelo mundo no chamado Kaf Hakela, num lugar onde elas não têm mérito de entrar no Gehinom. São almas que elas estão tão sujas, tão envoltas pelo pecado, que nem mesmo no Gehinom elas têm o direito de entrar. E elas pairam e andam pelo nosso mundo material, buscando alívio e buscando fugir do sofrimento tremendo que elas têm. E nós também falamos que essas são as almas que acabam encarnando nas pessoas que seguem o espiritismo e acabam fazendo esse tipo de idolatria e se conectando com essas forças do mal. E nós também falamos todas aquelas pessoas que elas pedem ajuda para esse tipo de espírito. É como você ir num banco e pegar um empréstimo com juros, porque nada nessa vida é de graça, muito menos no mundo espiritual. Cada ação que nós fazemos desse mundo existe uma consequência. E logo, se você quer obter informação de uma alma que ela já não está mais nesse mundo, e ela não deveria estar nesse mundo, e ela deveria estar no Gan Eden, ela deveria estar no mundo vindouro para as almas, nos céus, como é conhecido o nome. E ela não está lá. Existe algum motivo por que ela não está lá? Porque ela voltou para esse mundo? Por que ela não continuou o seu caminho? Então, algumas dessas perguntas foram respondidas na última aula. E se você vai e pede ajuda para essa alma, e essa alma acaba te ajudando, é óbvio que depois isso vai ser cobrado. E que nem eu falei para vocês, isso vai ser cobrado com juros. Por isso, eu aconselho, como a Torá diz, se afastem o máximo de qualquer tipo de bruxaria, de qualquer tipo de conexão com mortos, seja o jogo conhecido como o jogo do copo, onde se colocam letras, que mesmo que é possível trazer uma parte da alma da pessoa nesse copo, isso também tem consequências, isso pode ser cobrado, como diversas vezes já foi visto, que na verdade sim, a alma foi cobrada por isso. Hoje vamos falar um pouco sobre como é o processo da morte da pessoa. O que acontece, na verdade, com a alma. Então é sabido que 30 dias antes da pessoa falecer, as partes da alma dela vão pouco a pouco saindo do corpo da pessoa. Existe uma maneira de ver e de reconhecer que isso já está acontecendo. Infelizmente, eu não posso revelar isso em uma aula da internet, porém, existe uma maneira que é possível ver que a alma dessa pessoa começou a se separar do corpo dela. Isso é um sinal que essa alma vai deixar o corpo e logo ela vai morrer. Não só isso, todos os animais e todos os seres que eles não têm a limitação que o ser humano tem de poder ver as coisas espirituais, eles também conseguem ver esse sinal que essa pessoa já está deixando o mundo material e a sua alma está mais fraca. Nós poderíamos dizer que a emanação da alma no corpo dela já está mais fraca durante esses 30 dias que antecedem a sua morte. Existe uma maneira dos pássaros cantarem, existe uma maneira dos cachorros latirem quando essa pessoa passa aqui. Há como saber que na verdade essa alma está pronta para deixar o mundo material. Se essa pessoa tem mérito, e principalmente se os ancestrais dessa pessoa que já faleceram eles têm mérito, então é feito um aviso,
Ou seja, existem cartazes, entre aspas, espirituais que são colocados no mundo vindouro avisando que essa pessoa chegará. Isso é feito porque aquelas pessoas que elas também têm mérito, elas podem ver os seus familiares no momento do falecimento. Ou seja, quando a pessoa, alguns segundos, às vezes até mesmo alguns minutos antes da pessoa falecer, ela tem a permissão de que seus olhos sejam abertos e ela consegue ver as almas daqueles seus entes queridos que têm o mérito de sair e ver essa alma dessa pessoa se separando do seu corpo. Isso, é claro, é alguns momentos antes dela ver o anjo da morte. Que no momento que ela vê o anjo da morte, então a sua alma se separa do seu corpo completamente e ela é levada para o mundo espiritual, para o seu primeiro julgamento. Porém, isso não é imediatamente como será explicado. Quando as almas vêm, as almas dos seus parentes, diversas vezes, se ele estudou Torá com alguém, então o seu Rav também vem receber aquela alma, uma vez que todas as mitzvot que aquela pessoa fez foi por mérito do seu Rav, foi com a ajuda do seu Rav, com a sabedoria de Torá que ele passou. Então o seu Rav também ele tem o mérito de poder vir e receber esta alma. Existem pessoas que eles se conectaram enquanto eles estavam nesse mundo somente com as forças do mal. Somente com forças da impureza, seja através de idolatria, seja através de pensar que existem outras forças além do Criador único, seja pensando que o Criador único, Chas Veshalom, ele veio no mundo através de uma forma humana, qualquer tipo de idolatria, a pessoa se conecta com as forças do mal. Agora, ela se conecta com forças do mal e ela não percebe que ele está se conectando com as forças do mal enquanto ele está nesse mundo. E a gente já explicou o porquê. Porque o corpo material acaba impedindo que as forças do mal façam mal para essa alma que está dentro do corpo. Porém, no momento da sua morte, aquelas pessoas que se conectaram com as forças do mal, elas não têm direito de ver os seus ancestrais. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que ela é presa. A pessoa ela foi presa, a polícia chegou na casa dele, pegou ele e ele fala, não, mas espera, deixa eu só falar tchau para os meus familiares. Agora a pessoa vai ficar presa durante 60 anos, durante 80 anos. Deixa eu pelo menos falar tchau para os meus familiares. Então é óbvio que os policiais vão falar, não, você não vai falar tchau. Quando você estiver lá dentro, talvez eles possam vir visitar você. Exatamente é assim que quando a alma sai desse corpo. A alma que ela se conectou com as forças do mal, ela está saindo desse corpo, mas na verdade agora vai começar o verdadeiro... a verdadeira vida dela, que é a vida eterna. E agora ele vai começar uma fase de purificação através do sofrimento para poder limpar a alma dessa pessoa de todas as manchas espirituais que ele fez através dos pecados, principalmente da idolatria, do roubo, de relações proibidas. Então, quando a pessoa sai desse corpo, ela não tem o direito de ver os familiares dela. O que ela sim tem direito de ver são todos os seus amigos, ou seja, todas aquelas forças que ele se conectou enquanto ele estava aqui, que são as forças do mal, que na verdade o que eles fazem é tirar e pegar aquela parte que eles deixaram conectada na alma da pessoa. Imagina uma pessoa que uma parte do seu corpo, ok, ficou manchada com algo. A pele dele ficou manchada. Como se faz para tirar uma parte de uma pele manchada? Então existem diversas operações para se tirar. Às vezes você corta um membro inteiro, às vezes você corta uma parte da pele, às vezes você queima a pele com um laser para poder tirar aquela sujeira que está lá. Assim se faz também com pessoas que têm tatuagem hoje em dia. A pessoa tem uma tatuagem, ela tem uma mancha na pele dele. Essa pele também é uma mancha na alma dele. Então como se faz para tirar? Você pega um laser e aquele laser ele queima os pigmentos de tinta e aquilo se dissolve e aí há como tirar. Porém, é óbvio que aquilo queima a pele, porque para você conseguir tirar uma coisa que está dentro da pele, que ela se misturou com a pele, você precisa acabar queimando a pele. Exatamente é isso que as forças da impureza acabam fazendo com a alma dessa pessoa. A alma também ela tem uma pele, a alma também tem órgãos, isso não vem ao caso agora. Porém, da mesma maneira que para tirar uma tatuagem, por exemplo, é necessário queimar a pele da pessoa, assim também para tirar uma mancha espiritual é necessário queimar a pele espiritual daquela pessoa. Então logo que aquela alma sai do corpo, ela tem
o desmérito de ver todas as forças da impureza com que ele se conectou através dos seus atos nesse mundo, e essas forças levam ele para a cadeia espiritual, que chama Kaf HaKela, que nem eu falei para vocês. Se ele não tem mérito de entrar no Gehinom, se ele tem mérito de entrar no Gehinom, então ele vai para o Gehinom, e ele não tem o direito de ver os parentes dele. Muitas vezes existem pessoas que elas sim têm o direito, entre aspas, de ver os parentes dele, porém esses parentes eles não se comunicam com ele, simplesmente choram, e a pessoa acaba vendo todo o sofrimento que ele causou com os parentes dele. Um outro ponto muito importante é que as pessoas acabam achando que os pais e os filhos não são totalmente conectados. Porém, os livros ensinam pra gente que os pais que não ensinaram seus filhos a seguir os caminhos corretos, e os filhos acabaram deixando o caminho de Hashem, acabaram fazendo coisas erradas, acabaram seguindo um caminho contrário da Torá. Esses pais, eles na verdade são obrigados a sair do lugar aonde eles estão, seja aonde for no mundo espiritual, e eles vêm e eles assistem o sofrimento do filho. Por quê? Porque na verdade uma parte da alma deles está conectada com a alma do filho. Então quando o filho ele não melhorou a sua alma, enquanto a alma do filho está suja, na verdade uma parte da alma do pai e uma parte da alma da mãe estão sujas. Então, para poder limpar também a parte da alma do pai e a alma da mãe, aquilo eles têm que ver um pouco do sofrimento do seu filho, e aí eles são limpos. Claro que exatamente por tudo que eu falei, existe muito mais que eu não vou falar. Existe a mitzvah da pessoa antes do falecimento fazer uma coisa que se chama vidui. Vidui significa confissão. Existe, como escrito na Halachá, como escrito no Talmud, como escrito no Shulchan Aruch, existe um seder que se faz para o vidui, para a pessoa fazer uma confissão antes da alma deixar o corpo. Por isso existem rabinos que eles andam para ver quais são os doentes que eles já estão mais para cá do que para lá, sim. Ou seja, aquelas pessoas que a alma deles em pouco tempo vai deixar o corpo, e eles ajudam essas pessoas a fazer a confissão, a aceitar a unicidade de Hashem, a se arrepender dos seus pecados. Porque quando a pessoa faz tchuvá antes da alma deixar o corpo, aí ele simplesmente limpa. E quando ele sofre por ele ter transgredido a vontade do seu Criador, a alma dele fica limpa, e aí ele não precisa passar por tudo que a gente falou. Essa é a mitzvah de tchuvá, e principalmente antes do falecimento da pessoa. Exatamente por isso Hashem nos deu um presente. Esse presente chama Yom Kippur. Yom Kippur é um dia que todo o povo de Israel reza, todo o povo de Israel se arrepende dos seus pecados para a gente poder ficar limpo. Que nem eu dei um exemplo para vocês no nosso outro shiur, uma pessoa que ela não limpa a casa dele diariamente, isso não é um problema, porque um dia de sujeira não é muita coisa. 2 dias também não é muita coisa. 3 dias também não é muita coisa. Mas quando você começa a deixar, e deixar, e deixar, então isso vai crescendo, isso vai criando um bolo de poeira, isso vai criando um monte de poeira. E aí você não vai conseguir mais entrar na sua casa de tanta poeira que vai estar dentro da sua casa. Assim também é a nossa alma. Quando a pessoa ela volta em tchuvá uma vez por ano, pelo menos, de uma maneira forte, de uma maneira com todo o seu coração, e ela limpa a sua alma, aí não fica tão pesado assim para que ela tenha que voltar antes do seu falecimento. Existe mais um ponto, e com isso eu termino hoje. Existem 3 anjos que vêm, acompanham a alma na hora que ela sai, na hora que ela deixa o mundo. Existem 3 anjos que acompanham a alma. Um dos anjos, ele escreve os méritos da pessoa. O outro anjo, ele escreve os pecados da pessoa. E o terceiro anjo, Bezrat Hashem, na nossa próxima aula, nós falaremos qual é o seu tafkid e o seu papel.